Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje mais uma vez eu vou trazer uma mensagem de um sermão que eu vi de um pregador aqui de uma igreja americana e queria compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós entramos na Sua presença agora para te agradecer por esse momento que a gente tem de louvar o Senhor juntos e aprender mais sobre o Senhor. Que o Senhor continue abençoando esse culto e obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, são 2h30 da manhã, você tem uma apresentação de trabalho amanhã e você não consegue dormir. Você olha para o lado, a sua esposa já está lá no 15º sono, todo mundo quieto, todo mundo dormindo, mas sua mente não para, você não consegue parar de pensar, você está super nervoso, super ansioso, que amanhã é um grande dia, né? Ainda mais que você tem 23 anos, acabando de sair da faculdade, primeiro trabalho, ou então você tem 33 anos, que está querendo um trabalho melhor, ou então você tem 43 anos, perdeu o trabalho e precisa muito desse novo emprego, ou então você tem 53, estava já querendo pensar em se aposentar, talvez, começar a planejar, e amanhã você tem uma oportunidade de emprego que você não pode deixar escapar. Então você não consegue parar de pensar. Aí a sua cabeça já começa a pensar, mas e se amanhã o monitor não funcionar, e se meu computador não pegar, se der pau? Você começa a pensar em umas coisas que nunca aconteceram antes, mas que você acha que vai acontecer ali naquele momento. Bom, se você já sofreu com alguma dessas coisas, você é humano, né? Você tem certa ansiedade. E ansiedade é normal. Ultimamente, o mundo está ficando cada vez mais ansioso. A população humana está cada vez mais ansiosa. Mesmo antes da Covid, vários estudos comprovam que a gente está cada vez mais ansioso. A gente tem carro que é mais seguro do que nunca. A gente tem tecnologia para saber onde todo mundo está, todo tempo. Mesmo assim, nossa ansiedade só aumenta. E ter ansiedade não tem problema. Jesus teve ansiedade, né? A gente lembra lá no deserto, antes dele ser crucificado, ele estava com medo. Ele pediu para Deus que sua vontade seja feita, tome esse copo, né, de mim. E ele até suou sangue, né, como a Bíblia fala. Mas ele não deixou com que a ansiedade dominasse a sua vida. A ansiedade vem com a vida, mas ela não pode dominar a sua vida, né? Em Filipenses 4, de 4 a 8, se vocês quiserem me acompanhar, fala um pouco sobre como a gente pode ajudar a dominar a nossa ansiedade. E diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, essa passagem, nesses 4 versículos, já dão muitas coisas boas de como a gente pode ajudar a dominar a ansiedade. Dos pontos importantes ali é se alegrar na força de Deus, né? O primeiro versículo que a gente leu fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Então se alegre na força de Deus. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, quando eu era uma criancinha, eu tinha muito medo na hora de dormir. Acho que eu tinha terror noturno, não sei o que que era. E eu chorava sempre, toda noite, antes de dormir. Chorava, chorava, chorava e esperava que os meus pais viessem até meu quarto. Eu pensava que tinha monstros embaixo da minha cama e eu não conseguia dormir. Então eu chorava esperando que meus pais viessem para me salvar, né? E eu só parava de chorar quando meus pais abriam a porta e viam até mim e eu me sentia uma paz. Quando eu abria a porta, eles abriam a porta, eu via eles, sentia uma paz e eu me alegrava. Ou às vezes era meu pai, às vezes era minha mãe, eles deitavam do meu lado e falavam: agora tá tudo bem, você pode descansar. E eu me alegrava, eu sentia que eles expulsavam os monstros debaixo da minha cama, sentia uma força que eles tinham. Então eu me alegrava na força dos meus pais. E eles ficavam lá até eu dormir de novo, né? E Deus é um Deus que faz isso com a gente. Quando a gente tem nossos problemas, quando a gente tem nossas angústias, Deus tá lá. E Ele quer que a gente se alegre na força dele. Né? Em Salmos 21:13 diz assim: Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Alegrem-se na força de Deus. Outro ponto importante que a gente pode levar em consideração é peça ajuda a Deus. Né? Então, quando bate o medo, a gente pode ou se desesperar ou orar. Né? A Bíblia, lá em Salmos, fala para a gente orar. Em Salmos 50:15 fala assim: Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Em Mateus 7:7-8 diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, em vez de se desesperar, ore. O caminho até a paz é sempre percorrida com oração. Né? A gente vê na Bíblia que tem inúmeras promessas que Deus faz para a gente, né? Quando vem tempos de angústia, problemas, tem várias promessas de Deus que Ele estará lá, Ele estará nos ajudando. Então, uma coisa boa para a gente fazer é ache uma promessa que vá com o seu problema e torne essa promessa em uma oração. E ore, peça ajuda a Deus e Ele certamente vai estar lá para te ajudar. Outro ponto importante é deixe as suas preocupações com Deus. Né? Então, por exemplo, quando você vai consertar o seu carro, o seu computador, não sei, você vai lá na oficina de carros e você deixa seu carro lá, né? Aí você vai lá, você bota um colchãozinho do lado e fica lá esperando o seu carro. Daí você fala pro mecânico lá: se precisar de algum conselho, eu tô aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Não, né? Você não faz isso. Você deixa seu carro lá, vai para sua casa, tranquilo, que você tem confiança que o mecânico sabe mais que você e que ele vai consertar seu carro, né? E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com Deus. A gente não fica, quando a gente pede para uma coisa para Deus, a gente não precisa ficar lá se preocupando. Deus, qualquer conselho eu tô aqui. Não, né? Deus sabe de tudo. A gente tem que deixar nosso pedido com Deus e esquecer e ter a fé que ele vai nos ajudar. Né? Muitas vezes, antes de um jogo, tipo, a noite antes de um jogo que eu vou ter, eu fico meio ansioso, né, pelo jogo, meio nervoso. E essa passagem me ajudou, esse sermão me ajudou. Tipo, eu lembro eu oro para Deus e daí amanhã seguinte, se eu acordo meio ansioso, eu lembro, não, eu orei já. O meu pedido tá lá na oficina com Deus, o Deus está consertando tudo. Então isso já nos dá uma paz, já nos dá uma tranquilidade. Deixe as suas preocupações, deixe seus pedidos com Deus e tenha fé.
Outra coisa que a gente pode levar também em consideração é pense em coisas boas e substitua a ansiedade com a gratidão. Né? Então, Filipenses 4:6, no passagem que a gente leu, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, substitua a ansiedade com a gratidão. As duas coisas não têm espaço no mesmo coração. Né? Minha mãe uma vez me falou para eu fazer uma lista antes de dormir de algumas coisas que eu sou grato todo dia, umas 5, 10 coisas. E se você começa a fazer isso sempre, toda noite, toda manhã, seu pensamento começa a mudar. Você para de focar um pouco nos problemas e começa a pensar nas coisas boas que aconteceram no seu dia, na sua vida. Então, isso é um bom exemplo. E também fala, né, para a gente pensar em coisas boas. Então, Filipenses 4:8 fala assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Né? Então, às vezes a gente fica focando demais no problema. E se a gente focar muito sempre no problema, ele vai crescer. E então a gente tem que lembrar de olhar para cima, olhar para Deus. Tem um ditado em inglês, eu não sei se tem em português, talvez tenha também, que é assim, né? Quando a vida te dá limões, faça uma limonada. Então, a vida sempre vai te dar limão, né? Vai te dar coisas azedas, coisas ruins. Mas a gente não pode ficar chupando no limão. A ansiedade acontece quando a gente fica ali chupando nos limões que a vida nos dá. Então pense em coisas boas. Né? Não é a vontade de Deus que para nossas vidas a gente viver em ansiedade. Ele quer que a gente viva em paz. Então, quando acontecer um problema, alguma coisa, não veja o problema como uma ausência de Deus, mas como uma oportunidade para Deus fazer o que Ele faz, que é nos dar paz, que é consertar nossos problemas. Né? Então, que a gente possa lembrar, pensar que Deus é como os meus pais eram para mim quando eu tinha medo do escuro. É um Deus que entra no nosso quarto, um Deus que deita com a gente e fala na nossa vida: tá tudo bem agora, você pode descansar, você está seguro. Que a gente nunca se esqueça disso.